Segundo João, capítulo 13. Eu quero ler até o versículo 10, do 1 ao 10. Compartilhe da palavra do Senhor com seu irmão aí ao lado. Pode colocar esse aqui, cada uma, pode colocar aqui no centro, por gentileza. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Livro de Êxodo, capítulo 38. Vá até o livro de Êxodo, capítulo 38. Eu gostaria de ler apenas um versículo com você. Já chegaram todos? Amém? Posso ler? Êxodo capítulo 38, verso 8. Diz assim: e fez a bacia de bronze com os espelhos das mulheres que velavam a porta do tabernáculo. Vou repetir: e fez a bacia de bronze com os espelhos das mulheres que velavam a porta do tabernáculo. O tema da nossa mensagem nessa manhã de ceia é a bacia de bronze. Você pode repetir isso comigo? Diga: a bacia de bronze. Diga mais uma vez: diga: a bacia de bronze. Já já você vai entender o porquê do título da mensagem e porque o Espírito Santo tem falado conosco para que nessa manhã de ceia, depois de pedir ao pastor, eu falei: deixa eu falar um pouco sobre a bacia de bronze, já que vamos fazer uma grande festa para selarmos a nossa família espiritual, selarmos a membresia da igreja. Eu tenho uma preocupação muito grande quanto à pregação da palavra, porque a palavra de Deus, ela precisa trazer uma transformação para mim e para a sua vida. Ela precisa trazer uma revelação onde eu possa ver e fazer uma autoanálise daquilo que eu preciso melhorar para me aproximar mais ainda da presença do Senhor. Quando prego, eu não penso em pregar algo que apenas acaricie o seu ego. Quando eu prego, eu não penso em pregar uma palavra que possa fazer um tratamento para levantar sua autoimagem, sua autoestima. A palavra de Deus, ela é comparada a uma espada afiada e não cega, mas uma espada afiada que divide alma e espírito, juntas e medulas, trazendo para mim e para você o discernimento sobre a nossa conduta, sobre quem somos, sobre o que fazemos. Discernimento de conduta para gerar em nós, ou para tornar a cada um de nós aptos ou não, para vivermos eternamente ao lado do Senhor. A palavra de Deus é um confronto. A palavra de Deus, ela é um bálsamo. Mas a palavra de Deus serve para que eu e você possamos fazer uma autoanálise
de quem somos, ou se aquilo que estamos fazendo, ou se o caminho que estamos percorrendo vai de verdade nos levar ou não a vivermos eternamente ao lado do Senhor. Por isso, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você sobre um dos utensílios que existiam dentro do tabernáculo, que apesar de hoje não existir mais da sua forma primária, tenda, todas aquelas coisas que existiam no tabernáculo, ainda hoje é essencial para a minha e para a sua vida. E esse utensílio da qual eu quero compartilhar com você é a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela era encontrada no átrio. O tabernáculo se dividia em 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo, ou santo dos santos. E só quem tinha acesso ao coração de Deus antes de Jesus eram os sacerdotes. O átrio, onde tinha todo o povo, ficava todo o povo ali, adorando, cantando. E no átrio entregavam um animal, na época da expiação, entregavam um animal nas mãos do sacerdote, e ali o sacerdote, na mesa de sacrifício, matava os animais como uma oferta, e antes de entrar no Santo dos Santos, ele teria que passar pela bacia de bronze para lavar as suas mãos das imundícies, dos pecados. Só assim ele teria acesso ao Santo dos Santos. Era ali aonde o sacerdote se lavava, era ali onde o sacerdote se purificava, que se encontrava a tal bacia de bronze. E por Deus ser um Deus santo, e porque os sacerdotes se contaminavam dia a dia, constantemente, havia uma ordem rigorosa dada por Deus a Moisés, de que ninguém poderia se apresentar diante do Senhor sem se lavar naquela bacia. Depois de realizado o sacrifício, o sacerdote ia até o lavatório, que representava purificação e santificação, e aí sim, ele tinha acesso a se apresentar diante do Senhor. Para um homem qualquer daquela época, qualquer pessoa do povo, a bacia ela não tinha muita importância, porque só os sacerdotes tinham acesso a ela. Só aos sacerdotes era permitido entrar na presença do Senhor. Contudo, se não era importante para os homens comuns, era de suma importância para o sacerdote essa bacia, esse utensílio, porque diariamente o sacerdote tinha que lidar com ela, olhar para ela, passar por ela. Hoje, apesar da nossa situação ser bem diferente, né, o significado da bacia de bronze ainda é para nós muito importante. E aí você pode pensar assim, mas por que, pastor? Eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus não apenas lavou os nossos pecados, como também nos transformou a sacerdotes. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Amém? Quando vamos até Apocalipse capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6, nós lemos que o Senhor ama cada um de nós e nos fez sacerdotes para Deus. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, todos nós, sem exceção, temos livre acesso à sala do trono, ao santíssimo lugar. E por isso, precisamos passar pela bacia de bronze. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9, diz ali, o versículo 5 e o versículo 9 diz quem nós somos. E uma das coisas que somos é nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdotes. Né? Você pode abrir a sua Bíblia, eu quero ler esse texto com você. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim:
Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes. O apóstolo Pedro não está mais falando sobre o templo dado a Moisés. Está falando como eu e você sendo o próprio templo vivo do Deus vivo. Amém? Nós somos a arca de Deus hoje. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Somos o tabernáculo do Senhor. Bate no teu peito e diz assim: Deus habita aqui. Você é um palácio para Deus, meu irmão. Amém? Tem uns grandes palácios, como Fabrício, um grande palácio. E tem os pequenos palácios. Ele subiu. Vamos lá, essa. Ali. Mas não todos nós somos casa de Deus, morada de Deus. Você gostaria que você convidasse alguém para ir na sua casa, alguém chegasse na sua casa e dissesse assim: rapaz, que casa feia essa que tu mora? Hã? Ainda que você morasse lá em Pitoresco. Ó, olha aí como é que aparece, né? Ainda que você morasse num lugar assim, bem ruim, alguém chegasse na sua casa: mas que casinha feia. Você gostaria? Quantos gostariam de convidar alguém para... Gostaria não? Então a gente precisa aprender a parar de falar mal do irmão, porque o irmão é casa de Deus. Que irmão chato, você está dizendo que a casa de Deus é chata. Cabelinho estranho do irmão, você está dizendo que o telhado da casa do irmão... Apesar que tem umas casas que não tem telhado. Fernandão? Isso aí. Mas é bom que o sol vem, né? Fica tranquilo. Teto solar, olha aí. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós somos, ele está nos convidando a servirmos como sacerdotes. E aí versículo 9 tem uma coisa tremenda. Eu acho que é o versículo que eu mais amo, é esse. Mas vocês são raça escolhida. Na NVI está escrito assim: raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Olha para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: ó, você tem dono. Diga aí, você tem dono, irmão. Tu não é um terreninho qualquer que qualquer um invade, não. Você tem dono. Tem placa na sua vida assim, ó: propriedade exclusiva de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, meu irmão. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que coisa tremenda. Então, segundo a Bíblia, eu e você somos sacerdotes. Se tiver um sacerdote ou uma sacerdotisa do teu lado, diga: bem-vindo, irmãos. Bem-vindo, sacerdote. Diga: bem-vindo, sacerdotisa. Mas na verdade eu usei tudo isso como parte introdutória para você se prender um pouquinho, porque eu não quero me prender ao significado da bacia de bronze. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre a matéria-prima que foi usada na confecção dessa bacia e o que isso representa para nós hoje. O significado é tremendo, mas eu quero chamar a sua atenção para a matéria-prima que foi produzida a bacia de bronze. Vou ler mais uma vez Êxodo capítulo 38, 8. Fez também a bacia de bronze, com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. A bacia de bronze, é claro, foi feita de bronze. Mas aonde foram pegos esses materiais? Diz o texto que as mulheres que ministravam na porta da congregação sempre carregavam espelhos para olhar as partes erradas ou os defeitos. Esses espelhos, eles foram ofertados e transformados em bacia, aonde se lavavam as mãos e os pés dos sacerdotes.
finalidade de um espelho é refletir a nossa imagem, a nossa verdadeira imagem, e dessa maneira nos expor. A bacia de bronze, ela nos expõe. Quem é você diante dos espelhos? O sacerdote jamais poderia celebrar um culto sem lavar-se à porta da tenda. O sacerdote jamais poderia encarar o Senhor sem antes mesmo se encarar, sem antes mesmo olhar para Ele próprio. Ele tinha que estar limpo antes de chegar à presença do Senhor. Ele tinha que estar livre de toda impureza que havia fora do tabernáculo, fora da casa de Deus. Quarta-feira passada eu preguei uma palavra aqui sobre estarmos perdendo todo o valor nutritivo do alimento que temos recebido, porque estamos colocando os nossos alimentos, os alimentos frescos que Deus tem nos dado, num prato sujo, num prato velho. Usei até como exemplo, uma semana que a pastora viajou, eu fui comer num restaurante, e depois de ter colocado a comida, eu reparei que o prato estava sujo. Sabe o que fiz? Tive que jogar a comida fora, porque um pouco de sujeira poderia trazer algum problema, alguma bactéria, alguma coisa para o meu estômago, para a minha vida. E alguns de nós estamos recebendo uma comida do Senhor, estamos recebendo um valor que vai nos um alimento que vai nos fortalecer, que vai nos colocar de pé, mas insistimos em colocar esse alimento tão poderoso em pratos velhos, em pratos sujos. Hoje, nessa manhã, eu pergunto a você: como é que você tem se achegado para estar frente a frente com o seu Deus? Mais do que lavar mãos e pés, nós precisamos aprender a nos apresentar diante do Senhor inteiramente purificado. Meu irmão, o altar do Senhor é um lugar para homens e mulheres que querem se tornar limpos, e não um lugar onde eu acho que eu posso estar, que eu posso estar impuro, que eu possa estar contaminado, entre aspas, com as minhas desculpas. Um lugar onde eu posso me achegar: ah não, eu vou entrar na adoração, vou entrar de qualquer maneira na adoração, eu vou entrar na sala do trono de qualquer maneira. Não funciona assim. Por isso muitos estão frustrados. Precisamos sentir, meu irmão, dentro de nós a necessidade de nos limparmos. E é nessa bacia onde nós olhamos para nós mesmos, onde nós vamos nos encarar ao invés de nos esconder. Será que você consegue imaginar comigo uma bacia feita de espelhos, e quando aquela pessoa se abaixava para se lavar, quem olhava dentro da bacia? Ela mesma. Ela, antes de encarar o Senhor, ela tinha que se encarar. Ela tinha que olhar para dentro de si. Ela tinha que fazer uma autoanálise. O apóstolo Paulo está nos ensinando esse princípio quando ele convida o povo da igreja de Coríntios para a ceia. O apóstolo Paulo está ali em meio a um grande conflito. Havia uma crise na igreja de Coríntios. Sabe por quê? Porque os coríntios estavam mais preocupados com a vida dos outros do que com suas próprias vidas. A igreja de Corinto estava preocupado se o irmão estava com a calça rasgada, se o irmão era isso, se o irmão era aquilo, quando na verdade eles não se olhavam. Eles estavam preocupados era com eles mesmos. O apóstolo Paulo começa a chamar a atenção, começa a chamar a atenção para que, olha, antes de tocar um cálice no pão, olhe para dentro de você e veja se você pode chegar à mesa, não se o irmão pode. Não fica mais não, fulano não pode chegar não, fulano semana passada brigou comigo. Paulo está dizendo: olha para você, para de olhar para os outros, vai na bacia você, olha lá e vê
Quais são os defeitos que tem em você antes de se apresentar diante de mim? Falamos tanto em unidade, irmãos. Falamos tanto em sermos uma igreja moldada em família. Mas me deixa chamar a tua atenção nessa manhã. Não fica triste comigo, à noite você volta. Deus me deu uma palavra à noite, meu irmão. À noite você vai gritar, você vai dançar. À noite você vai ficar tão feliz, né? Vou te dar o título da palavra de hoje para você ficar alegre. Tem um barulho de vitória chegando. Mas à noite, hoje deixa a giripoca piar no teu ombro e fica quietinho. De vez em quando dá um glória para ajudar o pregador. Nem o tecladista está tocando. Está olhando para a bacia, né? Falamos tanto de unidade, irmãos. Eu sou crente há mais de 20 anos e desde que me converti o que eu mais ouço é unidade. 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 Mas deixa eu me chamar a atenção e lhe dizer uma coisa. O caminho da queda para a unidade, o caminho da queda de uma unidade do corpo começa quando eu deixo de olhar os meus erros e fico apontando e corrigindo os erros dos meus irmãos. Pois quem é de nós aqui que gosta que alguém fique botando o dedo na sua cara? Existem festas da nossa família de sangue que a gente não vai, porque chega lá e eu fico olhando para você. Nossa, você tá tão feio, tá tão feio, tá barrigudo. Eu vou para um lugar que me chama de barrigudo, irmão, de feio. Eu vou para um lugar que onde eu chego as pessoas celebram minha chegada. Eu vou para um lugar onde as pessoas festejam que eu cheguei ali. Agora eu vou para um lugar onde o pessoal fica falando mal de mim. Vai para o inferno. Fala com você ou fala com quem? Sabe, meu irmão? Estamos tentando entrar na presença do Senhor, ausentando-me de passar pela minha bacia de bronze. Empurramos os irmãos para lá. Olha, meu irmão, vai lá dar um jeitinho nessa tua cara de pau aí, mas a gente mesmo não quer ir. Empurramos os irmãos, mas não queremos ir. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu vou lhe dizer agora. Nós encontramos erros em qualquer pessoa. Em qualquer igreja tem problema. Qualquer igreja. Na minha igreja não tem problema. Você é o problema da tua igreja. Ninguém aqui é perfeito, irmão. Ninguém. Ninguém. Vocês olham para a cara da pastora Marizana, cara de santa, né? Bonitinho. Ninguém tem perfeição. Todos temos defeitos. Todos. E eu me alegro na nossa imperfeição, porque diz a Bíblia que o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, nos meus defeitos. Aleluia! Só Ele é perfeito. O nosso momento de reflexão em nossas bacias serve para nós olharmos o que em nós precisa ser mudado para que possamos nos aproximar mais do Senhor. O momento de reflexão da bacia serve para nós nos tornarmos aptos a nos aproximarmos mais através da adoração da sala do trono. O momento de reflexão serve para que nós possamos tomar posse das nossas promessas, sermos restituídos do que foi perdido. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou no meu coração sobre Zaqueu. Olha que coisa tremenda. Zaqueu está com Jesus dentro da sua casa. Jesus não dá uma palavra sequer que Zaqueu era ladrão. Jesus nem toca nesse assunto.
Jesus sabia quem era Zaqueu. O pastor sabia? Tanto sabia que quando Jesus veio, mas Zaqueu, desce daí. Ninguém tinha dito para Jesus que o nome daquele miserável era Zaqueu. Jesus sabia. E num momento sentado à mesa, eu não sei se tinha um espelhinho, eu não sei se na taça do vinho, Zaqueu olha para si mesmo e diz: Senhor, eu sou ladrão. Eu não valho nada. Ninguém disse assim: Zaqueu, dá uma olhada aí, Zaqueu. Escureceu geral aqui. Ninguém, irmãos. O próprio Zaqueu, conduzido pelo Espírito, foi até a bacia de bronze dele e disse: eu não tenho valor algum, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu vou restituir tudo que roubei, eu vou fazer o possível e o impossível, mas eu quero ficar perto de ti. Glória a Deus. Um simples olhar para dentro de si mesmo Amém. fez com que ele enxergasse que haviam coisas dentro do seu interior que não poderiam mais permanecer ali. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes, meu irmão, eu já me olhei e vi que haviam defeitos no meu caráter, É verdade. e que esses defeitos precisavam imediatamente serem consertados, Amém. tanto como homem, como marido, como pai, e até mesmo como pastor. Eu entendi que eu não poderia me aproximar mais, que foi limitado o meu espaço, enquanto algumas coisas permanecessem dentro de mim. Não dava para passar daquele lugar. E aí eu tive que sentar, ir até a minha bacia de bronze e ver: eu preciso mudar, Amém. Glória a Deus. eu preciso ser transformado. Outra linda história sobre a bacia de bronze é a história de Jacó. Ele chega ali no vale e diz para o anjo: você não sai daqui enquanto eu não tiver o meu caráter transformado. Lutou com um anjo a noite inteira, Glória a Deus. Aleluia. mas deixou de ser Jacó para se tornar um Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que lhe tenha causado uma grande dor, porque diz a palavra que o anjo toca na junta de Jacó. Que dor, irmão. Que dor. Todo o maior grupamento muscular, a maior articulação do corpo humano aqui na junta, os maiores tendões aqui na junta. E aí sabe o que acontece? Deus vai lá e toca, mesmo sentindo dor. Jacó entendeu que não poderia se aproximar de ninguém, sendo Jacó, precisava ser transformado em Israel. Irmãos, só continua no caminho de erros aquele que não tem coragem de encarar uma bacia de bronze. Só continua no caminho dos erros aquele que não tem coragem de encarar uma bacia de bronze. As irmãs podem me apoiar nessa declaração que vou fazer. As irmãs. Amém. O que seria de uma mulher sem um espelho? Meu Deus. Misericórdia. Hã? O que seria de uma mulher sem um espelho? Um espelho no quarto, no banheiro. É ou não é verdade? Hã? Não, bolsa é outra, eu vou botar PT, mas... Na bolsa. Ah, na bolsa, na bolsa. Eu ia fazer uma pesquisa, mas não vou fazer não. Quantas mulheres aqui tem um espelhinho na bolsa agora? Nossa, ó, não, abaixa assim, em nome de Jesus. Uma mulher sai de casa de qualquer jeito? Hã? Com qualquer maquiagem? Com seus cabelos de qualquer maneira? Uma mulher sai com a boca borrada de batom? Hã? Eu vou escrever aqui no meu esboço em caps lock ou em maiúsculo: é impossível uma mulher viver sem espelho. Nós colocamos um armário novo na nossa casa. A primeira coisa que a Júlia falou: cadê o espelho?
Homem não, homem. Meus filhos me encaram que eles me acordam 7 horas da manhã para levar e eu vou assim pro carro. Com o cabelo assim, entro no carro. Pai, você vai assim para mim, você vai me levar assim na escola, eu não vou abrir o vidro, meu filho. A mulher, sem espelho, misericórdia. Agora, por que as mulheres não conseguem viver sem espelho? Deixando toda a vaidade de lado, né? Vamos tirar a vaidade. Elas sabem que não podem sequer ir ao banheiro sem estar limpa, sem estar preparada. Se você for visitar alguém no hospital que acabou de fazer uma cirurgia, você bate na porta, aí o marido vem e fala assim: quer? Só um minutinho. Ó, é fulano, a mulher mais do que peça operada, com tudo assim, ó. Pode deixar entrar. Mulheres, se você não fez isso, a pastora Marizana faz. Faz ou não faz? Faz, irmão. Não conseguem viver sem estarem o quê? Preparadas. Mas o que o senhor está falando sobre mulher? O que tem a ver? Eu e você, homens. Cadê os homens da igreja? Irmãos, nós somos comparados à noiva de Cristo. Se uma mulher naturalmente não vive sem o espelho, a noiva não vive sem a bacia. Uma noiva à espera do seu noivo. Alguém já foi a um casamento aqui e encontrou a noiva descabelada? Com a maquiagem borrada? Penteado tipo adoração? Sabe o que é penteado adoração? Alguém já foi a um casamento assim? Sabe por que você nunca viu isso? Porque uma noiva não entra na presença dos seus convidados e não espera o seu noivo de qualquer maneira. Porque nós queremos continuar sem encarar que precisamos mais de Deus em nossas vidas? Por que continuar a acreditar que não precisamos mudar? Por que continuar acreditando que não podemos mais crescer? Por que continuar acreditando que a vida dos outros é mais importante que a nossa? Deus nessa manhã quer nos encaminhar para a fila da bacia de bronze. Glória a Deus. Eu quero terminar essa palavra nessa manhã voltando ao que estava acontecendo em João capítulo 13. Não precisa abrir a Bíblia. Jesus estava ali mostrando aos seus discípulos a necessidade de serem lavados, de serem purificados. Pedro, como sempre, né? Pedro, figura, tenta dizer para Jesus que aquele ato, que aquela atitude não era importante, que ele não precisava nada daquilo. Jesus estava ali também nos ensinando sobre a necessidade de sermos humildes. Jesus está ali nos ensinando a necessidade de aprendermos a servir os nossos irmãos, lavando e enxugando os seus pés. Porém, eu queria me aprofundar um pouco mais e pedir que você deixe fluir no seu coração como fluiu no meu. Que para Pedro, naquele momento, Pedro se achou exposto. Pedro estava pensando assim: não, vai fazer isso comigo não. Que é isso, Senhor? Pedro não queria se expor. E assim como alguns de nós, sentados nessa manhã aqui, quase tocando no cálice e no pão, também pensamos dessa maneira. Para que mudar? Para que olhar para dentro de mim?
Para que ser transformado? Para que me expor? Eu sou assim mesmo. Quem quiser conviver comigo vai ter que me aturar assim. Só que Jesus diz para Pedro no versículo 8, olha, se você não se lavar, você não tem parte comigo. Que palavra forte de Jesus, hein? Glória a Deus. Ao meu entendimento, Jesus estava dizendo para Pedro que se ele não adquirisse o hábito de se olhar para descobrir os seus erros através da água que estava ali nas mãos de Jesus, e água é a palavra de Deus, jamais conseguiria se aproximar do Senhor. Irmãos, dentro do tabernáculo lá de Moisés, o único utensílio que possuía água era a bacia. Nenhum dos outros 6 utensílios, candelabro, altar, nenhum possuía água. Só a bacia possuía água. Ou seja, a única maneira de ser purificado era através da água, que hoje para nós a palavra representa a palavra. Mas a eficácia daquela água só acontecia quando alguém se achegava para se lavar. E assim também acontece hoje. A palavra de Deus, a água, só vai ter poder na minha e na sua vida quando nós a recebermos e olharmos para dentro de nós e vermos aonde precisamos ser transformados. Como é que vamos nos apresentar nessa manhã diante do Senhor? Como é que nós temos nos apresentado diante das nossas famílias? Quem é você de verdade? Como é que você se apresenta na igreja? Quem somos nós de verdade? Precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Amém. Glória a Deus. E ver o que ainda resta aí dentro. Ver o que ainda está aí dentro, que não está agradando somente ao Senhor, mas principalmente agradando a você também. Amém, Jesus. E nos lavar e nos purificar. Não podemos deixar que as contaminações do nosso dia a dia fiquem escondidas e nos afastem mais ainda do altar do Senhor. Tenha coragem e se encare nessa manhã. Deus está nos convidando, antes de tocarmos no cálice do pão, a nos achegarmos até as nossas bacias de bronze. O que em nós, o que há em nós que ainda não tem agradado ao nosso Senhor? Rafael, vem aqui pôr a música para mim. Eu trouxe uma canção. Pode continuar tocando até ele fazer a canção. Eu trouxe uma canção que tem uma letra forte. Uma letra que diz: Senhor, se tiver que cortar em mim alguma coisa, corta. Se tiver que arrancar, arranca. Se tiver que queimar, queima. Mesmo que haja dor em mim. Amém. Glória a Deus. Opera na minha vida. Amém. Mas cumpra o teu querer em mim. É uma música que eu ministrei para os jovens semana passada. Eu quero que você, mesmo sentado, se observe a letra. Prepare a letra. Aumenta só um pouquinho mais. Não, nessa não. Conheces muito bem meu coração e sabes de verdade quem eu sou. Não posso me afastar de ti, pois tudo que eu faço podes ver.
de fato e de verdade que preciso de uma vez olhar pra ti, nos teus olhos o fogo me queimar, me purificar no seu altar, da tua boca a espada dividir o que há em mim que não agrada a ti. Mesmo que haja dor, opera em mim, Senhor, e cumpre o teu querer. Queimar, deixa a cicatriz, e quando eu olhar, eu vou me lembrar. Não cortar, mesmo que haja dor, opera em mim, Senhor, e cumpre o teu querer. Queimar, e deixa a cicatriz, e quando eu olhar, eu vou me lembrar. Conheces muito bem meu coração e sabes de verdade quem eu sou. Não posso me ausentar de ti, pois tudo que eu faço podes ver, de fato e de verdade o que há em mim. Preciso de uma vez olhar pra ti, nos teus olhos o fogo me queimar, me purificar no teu altar, da tua boca a espada dividir o que há em mim que não agrada a ti. Corta, mesmo que haja dor, opera em mim, Senhor, e cumpre o teu querer. Queimar, e deixa a cicatriz, e quando eu olhar, eu vou me lembrar. Então corta, mesmo que haja dor, opera em mim, Senhor, e cumpre o teu querer. Queimar, deixa a cicatriz, e quando eu olhar, eu vou me lembrar. Eu sou o primeiro a reconhecer nessa manhã que ainda existem muitas coisas, não todas, muitas coisas dentro de mim que o Senhor precisa cuidar, tratar e restaurar. Eu queria que você pudesse ficar de pé.